Comunicações RP. A favela em voz alta. Alô, pessoal. Eu sou o Carlos Silva, morador de Rio das Pedras. Estamos aqui para falar da comunicações e saúde popular, principalmente em nossa comunidade de Rio das Pedras, onde será abordado vários assuntos, principalmente com racismo ambiental e também com uma comunicação de saúde mental, para que possamos saber o quanto nos atingem, o quanto nos aflige essa situação no sentido de a gente vem uma comunidade onde nós não temos uma saúde bacana, legal. Alô, alô, galera, aqui é a Cássia do Conexões Periféricas RP. É um imenso prazer estar aqui, nesse projeto maravilhoso que é o nosso primeiro podcast, né. Eu vou me apresentar aqui, fazer minha autodescrição: sou uma mulher negra, meu cabelo curto cacheado, e eu tô usando uma camisa com botões azul. E é isso, galera. Quero agradecer imensamente ao Carlinhos, ele que foi um dos pioneiros da rádio comunitária de Rio das Pedras, né. É um prazer imenso dividir esse podcast com ele, que é um fruto, né, do nosso curso de comunicação popular, do Promoção à Saúde pelo NPC, né, grande parceiro nosso, que é o Núcleo Piratininga de Comunicação. E também quero deixar aqui o agradecimento imenso, né, o apoio também da Clínica da Família, Helena Balsemão Viana, Kaique Euclides da Cunha, onde nos acolheu, onde a gente conseguiu fazer a nossa formação do curso de comunicação popular, Recanto do Areinha, Semeando Amor, Construindo Saber, Biblioteca Comunitária Wagner Vinícius, GE Periferia Digital e também a Agência Lume. E também os recursos, né, que se não fosse os recursos financeiros para poder patrocinar, para poder a gente realizar esse nosso sonho da comunicação popular, o projeto 146 Favela e Plano Integrado de Saúde e Favelas do Rio de Janeiro, da Fiocruz. E é isso, galera, eu vou passar aqui a fala para os nossos convidados, né, eles vão também se apresentar. E o nosso assunto de hoje, galera, qual é? É saúde mental em Rio das Pedras. Essa? Oi. Bom, bom dia, gente. Meu nome é Rodrigo. Prazer estar aqui. Também fiz parte do curso de comunicação popular lá no Rio das Pedras. Como eu falei, né? Me chamo Rodrigo, tenho 27 anos, sou psicólogo já há algum tempinho. Eu sou um homem, me identifico como uma pessoa parda, também por conta de eu ter bastante ascendência indígena e tal. Eh, eu tenho cabelo branco, preto e liso. Eu estou vestindo com um moletom branco. Eu que nasci no Rio das Pedras, assim como todo mundo nessa mesa, eu não moro no Rio das Pedras hoje em dia, muito também por uma das questões que a gente vai abordar aqui, que é justamente a questão ambiental e climática no Rio das Pedras. O Rio das Pedras, ele passa em 96, né, por uma das suas grandes enchentes, e na época minha família morando na Rua Velha, que é uma das ruas, né, lá do Rio das Pedras, minha mãe ficou muito assustada, a gente perdeu coisa e minha mãe falou: "Não, não quero mais morar aqui". Então em 98 surge uma oportunidade da gente se mudar para uma outra favela lá perto, que é o Gardenia Azul, e desde então eu cresci lá e com muitas das questões muito similares até, muito mas pelo menos não alagava, então minha mãe ficou um pouco mais tranquila, sabe. E é isso, feliz de estar aqui, feliz de fazer parte. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Renan, tenho 23 anos, sou estudante de psicologia, coordenador do Preparatório Construindo Saber. Atualmente eu estou trabalhando no projeto da Fiocruz, lá no Rio das Pedras, no Cruz da Saúde. Sou um homem pardo, estou de vestindo uma jaqueta preta de couro, tenho cabelo liso e moro no Rio das Pedras desde 2009. Eu nasci em Barixel Leves, sou suburbano de nascimento, mas venho para o Rio das Pedras com 8 anos de idade. Passei também por 4 enchentes, a gente tem a família, a gente teve que recomeçar várias vezes lá, e a gente vai trocar uma ideia aqui. Estou feliz de estar aqui. Rodrigo, Cássio, Carlinhos, é uma honra. Agradecer ao NPC também, fiz parte turma do curso de comunicação popular. Os 4, né, na mesma turma, e eu tô feliz, tá.
Maravilha. Pessoal, nós estamos aqui no podcast Conexões Periféricas RP, Favela em Voz Alta. Agora vamos fazer uma apresentação também, né? Falar do Rio das Pedras, no seu geral, passar aqui a palavra para o nosso amado Carlinhos, ele que está já nessa luta há muitos anos, então ninguém melhor para falar de Rio das Pedras primeiro do que ele. Fala aí um pouquinho, meu amigo. Obrigado, Cássia. E também agradecer a todos vocês por esse momento de estar aqui, né? A gente, quando chega para dar entrevista, é diferenciado de ser entrevistado, né? Mas a gente, aos poucos a gente vai relaxando. Então, eu não me apresentei, né? Como deveria. Sou Carlos Silva, moro em Rio das Pedras já há 44 anos. É, fui um dos fundadores com relação à Vila Caranguejo, Areinha, Área 2, Área 1, Pinheiro, como também aquela comunidadezinha pequena, que hoje ali tem um supermarket, que é a Mangueira, Roque Santeiro. É, vocês abordaram o assunto aí da enchente de 96, que inclusive essas casas, né, onde foram construídas, foi proveniente dessa enchente de 96. E, na verdade, eu também vivenciei todas as enchentes de 2000, 2002, 2006, e foi uma catástrofe. Eu tive a oportunidade, desse tempo todo, de trabalhar na associação, de poder dar condições das pessoas morarem, fazer seu loteamento, moradia, bacana. Hoje, realmente, o Rio das Pedras ele vive numa situação muito crônica, crítica e caótica, com relação até ao racismo, né, ambiental, no sentido de saneamento básico, urbanização. Quando se fala em saneamento básico, ele é um conjunto de água e esgoto bem tratados, correto? Então, isso é falta de, provavelmente, eu não quero entrar no meio político, mas é falta de do governo poder olhar para essa comunidade que tanto sofre em época de enchente. E lembrando que quando não precisa chover para que o esgoto adentre, né, nas ruas, nas vielas, nas casas. É só a maré subir. É. Nós não temos hoje uma coleta de lixo seletiva, não temos uma rede de esgoto adequada. Então, vamos falar, ô Flávia, não, Cássia, né? Ô Cássia, quando você falou o racismo ambiental, ele é muito amplo, né? Como também o sistema de saúde, como foi abordado aqui, precisa sim se cuidar, mas antes precisa cuidar do esgoto, da água, porque a nossa água em Rio das Pedras é altamente contaminada. Isso aí foi realmente avaliado pela INPRO, pela PUC, pela UFRJ. Diversos estudos, né, sobre isso. Também vale, lembrar, né, e é importante vocês saberem, pessoal, quem está ouvindo, quem também vai ver, é que Vilas Pedras é a terceira maior favela do Brasil em número de domicílios, né. Só perde para, do que eu ver aqui, minha colinha, Sol Nascente em Brasília e Rocinha aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está falando uma população, densa, e Rio das Pedras, né, Galinhas, tem mais de 70 anos por aí, né. Sim, sim. 70 anos e, assim, a gente vê a grande população nordestina, né, que deu origem à ocupação de Rio das Pedras, trabalhadoras e trabalhadores que construíram a Barra da Tijuca, né. Então, assim, estamos falando de uma população também que ali construíram suas casas, também construíram seu comércio, que é vasto, que é denso. E a preocupação na saúde mental é imensa, porque quando a gente fala sobre racismo ambiental, quando a gente fala de população grande, né, imensa, a gente vê que Rio das Pedras hoje só tem 2 trintas da família. E uma população imensa dessa, porque assim, os dados estão aí. Estou falando que nós somos a terceira maior favela do Brasil em número de domicílios, mas quantos habitantes que a gente tem real em Rio das Pedras? A gente consegue, ter esse dado real? Porque é o que dizem, né, o que falam, que tem por aí uns 180.000, né, a gente não sabe exatamente. Por quê? A necessidade de a gente produzir dados no nosso território é imenso, porque que vem pra gente, são pesquisas de fora e a gente precisa também ter essa atenção de formação, né, pra isso, pra que a gente consiga também fazer essa análise, coleta de dados pra gente provocar políticas públicas, pra gente ter políticas públicas no campo da saúde, no campo da educação, no campo diverso, porque Rio das Pedras também é lazer, também é cultura, favela é cultura, né.
e a gente precisa também a importância dessa ter saúde para ter tudo isso. Bom, eu quero provocar vocês, meninos. O que acontece? Vocês, como estudantes, né? Você, Renan, estudante de psicologia na PUC, Estácio. E você, Rodrigo, que já é formado, eu queria que vocês dessem aí um parecer da saúde mental, né? Tendo em vista tudo isso que a gente falou sobre racismo ambiental, enfim, sobre dados que não se tem muito falando-se de Rio das Pedras especificamente, ao contrário de outras favelas, né? Complexo da Maré, por exemplo, é sobre esse assunto, né? Que a gente está tratando aqui sobre saúde mental. Não, eu só acho que muito importante o contexto que vocês trazem, porque para a gente conseguir falar de saúde mental de uma maneira minimamente responsável e minimamente engajada, é impossível a gente fazer isso desassociado das condições de vida das pessoas. Impossível. Porque, assim, o ser humano ele não é várias caixinhas separadas, né? A gente é uma coisa só. Saúde nossa é uma saúde integral. A gente é um ser único, uma pessoa. Quando a gente tá falando de saúde mental, a gente tá falando também de saúde da pessoa. Que essa mente que você tá estudando está numa pessoa, que está em um lugar, que nasceu em um lugar, que é filha de alguém, que gosta de fazer alguma coisa, que trabalha em algum lugar, que passa por algumas violências. Então não dá pra gente pensar essa saúde mental desassociada dessas violências. E até quando a gente estava falando um pouco, né, da questão demográfica mesmo, de quem é de quem mora no Rio das Pedras, assim, se a gente pensar o perfil médio, né, da pessoa que mora no Rio das Pedras, é um migrante nordestino, um filho de imigrante nordestino, que veio, que precisava de trabalho, porque veio escapando condições climáticas, e aí volta também para a questão climática, né, porque, por exemplo, os meus pais são do Ceará. Eles vieram porque teve uma grande seca na região deles lá no Ceará, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Não tinha mais condições de eles ficarem lá, eles vieram para outro lugar. Então, assim, para a gente conseguir analisar a saúde mental das pessoas desse lugar, é impossível a gente não analisar essa questão da migração também. A gente não analisar por que elas estão aqui, por que essas pessoas estão no Rio das Pedras. Elas escolheram morar no Rio das Pedras ou elas foram forçadas por outras questões, por violências, por questões climáticas a estarem no Rio das Pedras. E hoje esse caminho roda inverso também. Sim, Eles estão saindo pelo mesmo e pelo mesmo motivo também tem gente que sai do Rio das Pedras, assim. Na época que os meus pais vieram, veio outras pessoas da minha família também. Eu tinha tias aqui, eu tinha primos e tal, e todos eles voltaram pro Ceará. Só a minha família que continua aqui no Rio. De todas as 3 que vieram, só tem a minha. Meus primos tudo tá lá. A gente vai lá pra região, eu conheço metade da pessoa da cidade lá. Minha família é de Ipu, né? Foi uma cidade lá. Em Ipu, olha, essa pessoa morou no Rio das Pedras, essa pessoa é minha tia, essa pessoa é minha prima. Acontece muito isso Você comigo. fala: "Ah, eu sou do Rio". "É, eu sou do Rio". "Ah, morei lá 40 anos, morava no Rio das Pedras, na Tijuquinha". Mocinha também. Na Rocinha também. Então, quando a gente tá falando de Rio das Pedras, quando a gente tá falando de pessoas do Rio das Pedras, a gente tá falando dessas pessoas, sabe. A gente tá falando de pessoas que vêm de regiões, pô, do Nordeste, com todas as questões que passam pelo Nordeste, com o centro da nossa colonização, né, com um lugar onde a questão racial é muito forte, um lugar onde tem muitas pessoas negras, no centro da escravização brasileira, o lugar onde teve o centro da escravização indígena, muita gente com descendência indígena, principalmente dos estados mais do norte, do Nordeste ali, né, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, até um pouco Pernambuco. Então quando a gente tá falando de saúde mental, de uma pessoa, a gente tá falando disso, a gente tá falando da história dessa pessoa. E porque é isso, a gente é um ser, né, a gente é um ser humano, todos somos homo sapiens, espero que estejam ouvindo, que somos da mesma espécie, temos com 2 braços, 2 pernas, algumas pessoas não, tudo bem, mas somos humanos. Legal, temos características que são compartilhadas, mas tirando isso, somos muito diferentes também. Temos questões, o meu corpo, o seu corpo, o corpo dele são bem diferentes, nosso cérebro é bem diferente. E isso também é influenciado pelas nossas condições. Como é que foi a nossa nutrição crescendo? Como é que foi a nutrição dos meus pais crescendo? Como é que foi a nutrição dos seus pais crescendo? Como é que foi se desenvolver? Como é que é se desenvolver, trazendo de volta para o Rio das Pedras, se desenvolver tomando água que a gente sabe que está contaminada? Como é que é se desenvolver lidando com o estresse psicológico de acordar de madrugada e tá chovendo e você ter que sair correndo? Porque isso deixa marcas na gente. Como é crescer lá no Rio das Pedras, a densidade demográfica tá na região da Arinha e Areais e são na beira de um rio contaminado. Sim, Como é crescer ali? Ah. assim, são as regiões mais, assim,
mais vulneráveis mesmo, né, do Rio das Pedras, em vários sentidos. Pois é, a gente também vamos fazer aqui vamos imaginar, o Rio das Pedras, da Baixada de Jacarepaguá, né, é tão grande que a gente pode até falar que é um complexo, né, porque é dividido em várias áreas, são áreas, peculiares, têm suas características, né, por exemplo, você falou do areal, os areais, né, o Areinha, Areal 1, 2, né, e também tem a Rua Nova, tem a Rua Velha, tem a parte central, tudo mais, mas a parte mais vulnerável é os areais lá para o final. Ali quando a gente faz aquele caminho do rio, né, que dá o nome à favela, Rio das Pedras, chegando lá no final, a gente já vê a situação, as pessoas com Degradação. a degradação, né, seu Carlinhos? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sobre a cultura, né, do Rio das Pedras em relação à água contaminada naquela região ali, né, que é mais vulnerável. Sei. Pelo visto, mais antigo aqui na comunidade, né, sou eu, né. Nós não somos mais novinho, né. Então, na verdade, eu vivenciei bons momentos em Rio das Pedras, quando havia uma água potável de qualidade, quando havia um ar de qualidade. Lembro-me que ali não sei se você conhece a floresta, né, aquela floresta que descia águas límpidas, é onde havia pássaros, onde havia patos, pescava-se camarões na década de 75, 80, até 85 até conseguia, onde as pessoas se lavavam roupas naquele rio, então ele desaguava, né, pra dentro da floresta até no início da Engenheiro Sousa Filho. Ali você ainda tinha uma água límpida, respirava um oxigênio puro, tinha muita árvore, pessoas sentavam para bater papo, conversar, inclusive, tomar seu chopp, sua cachaçinha, enfim, curtir o que ele quisesse ali, é. Então, a gente sentava, parava para conversar, era bom nessa época. Aí, de acordo como a comunidade foi evoluindo, crescendo, né, de forma irregular, aconteceu todas essas situações. Hoje nós não respiramos um ar puro, você hoje eu vivenciei, para falar um tanto rápido, hoje, Rio das Pedras há um foco terrível com relação à tuberculose. Colegas meus, conhecidos meus, inclusive ontem estive com uns 2, 3, com doença de pele, já originou câncer de pele, pneumonia de extrema. E com relação à água, nós fizemos uma análise o ano passado no Pinheiro. Fizemos uma análise onde as bombas d'água, os canos, é tudo dentro dos córregos onde há os esgotos, né, assim como no rio entre Areinha e Área 1, quando vocês falaram, realmente o foco mais contaminado de ar, de impureza, de lixo, de bactérias, né, no sentido desse mosquito, que é o borrachudo, no sentido de excesso de ratos, essas coisas, né. Então há muitas pessoas ali que respiram esse ar, pega a doença da leptospirose. Então, hoje a gente vê a situação de Rio das Pedras crítica e caótica, não como antigamente, né, vamos colocar até na década aí, de 80 até 80 para 90, ainda você podia respirar um ar puro. Hoje essa calamidade ela é crítica, é falta de um governo poder olhar, né, com um olhar clínico, não olhar com o coração, mas realmente olhar com a vontade de trabalhar para esse povo. Quando você falou da cultura, nessa época existia uma cultura bacana, legal, onde você podia curtir o forró, o funk. Tu já foi no castelo, não já? Todo quem já foi na fivela, né? Hoje não há uma cultura legal. Hoje existe mais, hoje que é bom, né? São os centros sociais, né, Cássio, quando você abordou vários deles aqui, que ali promove, sim, então nós temos o Zequinha que ele promove, de vez em quando um forró, tem um forró do Ceguinho, mas não é tanto, tem que ser pago, mas antes era uma coisa mais gratuita, e o povo se envolvia mais. Hoje é triste você falar de Rio das Pedras, eu fico triste em falar assim dessa forma, porque as pessoas vivem nesse estresse, nessa saúde mental, psicológica. Eu adentrei, né, em uma época, né, e a gente foi fazer uma pesquisa, o que você via de pessoas com doenças mentais, psicológicas, estresse, tudo isso aí derivado desse conjunto de pessoas de não ter um esgoto adequado, uma iluminação adequada, de não poder ter um lazer adequado, né. Trabalho, Isso que eu queria eu também fica ali, à mercê de violências de dentro do território. olha, ali tem um total, Cássia,
Porque eu ando muito dentro do Rio das Pedras, né, falo com A, com B e com C. Eu se vê que ali tem um total de 5.000 pessoas na vulnerabilidade, desempregados, passando fome, você adentra dentro das casas com esgoto que vem do rio, e dá tristeza quando as pessoas falam que aquilo dali não é um rio, que aquilo dali é um valão. É, sim. Dá tristeza. Ou eu posso pegar esse gancho, aproveitar esse gancho para falar do rio que dá nome à nossa comunidade, que não dá para falar sobre saúde mental sem falar em desigualdade. Quando você estava conversando, que assim, o nosso contexto, a nossa história, a nossa memória é boa parte da nossa saúde mental. Pensando no trajeto do nosso rio, ele vai ser uma parte até nobre da nossa comunidade, que é o condomínio do Floresta, e vai desaguar da parte mais precarizada, mais vulnerável. Isso é um dado muito específico da nossa comunidade e eu queria fazer isso aqui para você complementar. Mas o cuidado, né, com a saúde mental, com tratamento psicológico, enfim, com acompanhamento, terapia, nunca foi centro dentro de uma favela, né, nunca foi aquele lugar de política pública. Não, vamos fazer aqui um centro de saúde mental para as pessoas de comunidade. Isso nunca foi algo central. Então, assim, levando em consideração o que teve na pandemia, né, porque intensificou, e as pessoas mais vulneráveis é o que mais sofreram com depressão e ansiedade e suicídio. Aumentou a violência contra a mulher, né, as violências todas. Feminicídio aumentou, né, porque as mulheres sofrem com isso, são mais vulneráveis às questões financeiras e emocionais, né. Sim. Enfim, geração de renda, como é que você, falando de dinheiro, né, eu preciso colocar comida na minha casa, eu não consigo sair, eu perdo emprego, né. Questão também da uberização também, né, você ficou nesse lugar. Eh, e aí é isso. Como é que a gente consegue então falar discutir, né, pensar que a gente precisa, assim, desse centro de saúde dentro da comunidade, porque isso nunca foi algo pensado, né, nesse lugar. Uhum. Eu acho, assim, a a sua colocação, ela passa por várias questões muito importantes da gente trazer, né, que a primeira é, o que a própria história da psicologia e da assistência à saúde mental no nosso país, na nossa cidade, no planeta até, porque assim, para que existe, né, para que surge a psicologia? Para quem surge a psicologia? A psicologia surge como uma terapia voltada às elites, voltada a atender os interesses de uma certa classe, de um certo grupo de pessoas. Ela não surge para atender, para lidar com as questões da vasta maioria da população, não surge. No nosso país, e assim, se a gente para pensar de qual foi a assistência à saúde que o nosso país produziu por muito tempo e ainda produz, foi uma assistência à saúde mental manicomial, de pegar pessoas negras, pessoas pobres, prostitutas, vadios, né, todas as pessoas que estavam vivendo na rua, capoeiristas, pessoas do samba, e colocar eles trancados em lugares, colocar eles como doentes sociais, como pessoas que estão atrapalhando o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, assim, a saúde mental brasileira tem um histórico muito grande com a eugenia, tem um histórico muito grande com o contrário do que a gente está defendendo aqui. Então, é difícil até a gente pensar em saúde mental nas periferias, porque pensar em saúde mental para pobre, independente da periferia ou não, é uma coisa muito recente, Sim. muito recente. Então, a gente não tem um plano de assistência bem feito, a nossa saúde mental não tem um dinheiro investido nela. E eu acho uma coisa interessante que você trouxe também, e que o Renan também trouxe, né, sobre a questão da saúde mental e da desigualdade, porque, né, é isso, o ser humano a gente se desenvolve, né, nossa saúde mental, nosso estado mental, ele é por conta do nosso desenvolvimento, a gente não é um animal que fica parado, a gente está sempre mudando, a gente está se transformando o tempo todo, e a gente se desenvolve. E esse desenvolvimento ele é mediado, ele acontece em relação a algumas coisas, a sua cultura, a sua condição, a sua língua, a sua situação social e também em relação ao seu trabalho. O trabalho
ele é uma forma, né, a atividade humana, ele é uma forma fundamental que a gente tem para se afirmar enquanto pessoa no mundo. Mas a questão é, qual é o trabalho que foi submetido à vasta maioria das pessoas no nosso país? Qual é o trabalho que é submetido à maioria das pessoas no Nordeste? Qual é o trabalho que é submetido a esses migrantes que vieram? Qual é o trabalho que é submetido a esses favelados? Não é o trabalho que realiza, não é o trabalho que você se sente feliz de fazer. É o trabalho que machuca, é o trabalho que dói nas costas, é o trabalho que dá calo nos pés. Sobreviver. Exato. Sobrevivência. Acho que até falando do Rio das Pedras, a gente, se a gente não viveu isso, a gente conhece alguém que já trabalhou 12 horas por dia, 7 dias na semana. Uhum. Então, cara, É muito frequente, assim. Então, eu consigo citar casos da minha família, assim. A maioria dos nordestinos que vêm pra cá, eles vêm pra trabalhar em garçom, em cozinha de restaurante, e assim, Como perspectiva que acordar esse assunto depois. qual são as Vazei com É, qual é a rotina? Qual é a carga, né, a gente tá falando nesse momento, né, de carga horária de trabalho, né, de escala 6x1, qual é a escala do pessoal que tá trabalhando na cozinha dos nordestinos que estão dentro dos restaurantes lá, são garçom dos restaurantes? Qual é a escala deles, sabe? Qual é a escala da nordestina que veio pra cá, que trabalha na limpeza na casa da Dodóca e que mora lá? Que tem que morar lá durante a semana e só vem pra casa nos finais de semana cuidar dos É filhos. isso, você tem aí uma escala de trabalho, horas de trabalho e o lazer, Uhum. né, porque o lazer também é um lugar de cura, é um lugar O ócio é importantíssimo. onde você: "Opa, vou aqui com a minha família", ou você vai Rio das Pedras, cadê gente? Cadê? O que a gente falou aqui, citou o Castelo das Pedras. Hoje já virou um estacionamento, hoje é um shopping. Sim. Também teve o Top Dance, né, que era ali do forró. Cadê também? Não tem, então não tem, não tem. é um shopping que ninguém usa, né? É incrível. Não, Querem eu vou abordar um assunto aqui com relação ao que acontece em nossa comunidade, em outras comunidades, principalmente no Sorrir das Pedras, né? O porquê que os jovens, ele entra nessa ociosidade dual, né? Do vício lícito, da prostituição, as meninas se engravidam cedo, né? Os jovens são pais cedos, é por falta desse conjunto aí de cultura, de esporte, de lazer. E das Pedras precisa também ter uma escola, um colégio de cursos profissionalizante para jovens, adultos. Quando se abordou a profissão de garçom, tem muitos garçom que têm a vontade de aprender a ser maître, eu não entendo muito bem dessa, né, de pizzaiolo, enfim, barman, então são tantas coisas, bartequim, uma coisa assim que se fala, tem, né, uma coisa que se fala, como se diria essa parte, né. Então precisa-se nós falamos aqui também da clínica da família, que só tem 2, precisa-se ter mais. E lógico, E pior tem uma nem tem. também, porque na verdade nós somos a 2ª maior favela dentro do Rio de Janeiro, é a 3ª, né, nós temos a 3ª devido ao Sol Nascente, Domicílio, né. Domicílio tem, da América eh, Latina. eles abordaram um número de pessoas dentro do Rio das Pedras, mas não é isso não, tem muito mais. Sim. Porque nem todos eles chegaram ao Pinheiro, que eu moro no Pinheiro, e lá tem seus labirintos. É incrível como. É incrível, você olha, existe coqueiro na parte de baixo, mas quando você sobe, quando você adentra, é diferente. Uhum. Você vê prédio de 2, 3, 4, 5, 6 andares, e ali em cada andar, muitas das vezes, ali tem mais de 10 famílias. Uhum. E quando se fala em vida, quando se fala a necessidade que tem que haver a cultura, para tirar esses jovens das situações ilícitas que não tem, da tristeza. Um jovem, as crianças, inclusive ontem, não anteontem, eu estava conversando com 5 criancinhas, estavam jogando bola, e no qual um comércio eh, não permitiu que eles jogassem bola, devido às umas motos que ficam ali. Hum. O que acontece? Só que as crianças falaram comigo de 9, 10 anos, 12 anos. Poxa, tio, a gente, quando a gente fica em casa no celular, o papai reclama. Ele está viciado no celular. Mas a gente não tem espaço para brincar. Como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai crescer? A gente quer brincar, tio. Aqui não tem nada. Isso bateu no meu coração a tristeza, né? E a mesma coisa são os jovens também. Quando eu digo jovem, dos seus 18 a seus 25 anos, né? Até 30 anos tem a jovem, eles não têm como jogar uma bola. Ali não tem um teatro. Ali não tem um forró aos domingos,
que seja gratuito, não tem que ser pago. É preciso que realmente os governos venham Rio das Pedras, né, com um olhar clínico para trabalho, para projeto, para ideias. Existe uma falta crônica de serviços públicos na região, né, assim, não muito no Rio das Pedras, mas também no Jacarepaguá inteiro, né, é uma região um pouco esquecida também dos que mesmo para os padrões de outras favelas do Rio de Janeiro, que também não tem muito, vale lembrar, mas a gente continua a gente consegue até ainda menos em alguns setores. Por exemplo, essa questão do CAPS, cara. Jacarepaguá é atendida pelo CAPS da Colônia, lá no Colônia, né, do antigo Curicica, Hospital né? Colônia. Curicica, Tafara, é aquela região Igual, é bem longe. parecido também com aqui, Rio das Pedras, tinha o CRAS, Uhum. ali É, não tem mais lá. ele é no anil, né. Não faz muito sentido, né, porque é uma população vasta, grande número de pessoas, Sim. então não tem um CAPS ali, só tem 2 clínicas da família, não tem uma UPA, né, e assim, levando pontual, como a gente então consegue entrar em contato, quem está precisando de tratamento, porque assim, quando a pessoa, como você disse, né, todo mundo tem esse direito. Ter essa terapia, ser algo social real, porque isso é política pública, a gente está falando aqui. Como procurar ajuda, os canais que vocês possam estar, nos orientando, porque é importante a galera que está ouvindo, que está vendo, saber que sim, existe um caminho, existe um lugar, Sim. né. Eu acho que é interessante quando a gente tá falando disso, primeiro de tudo, né, é porque muitas pessoas que estão nesses sofrimentos, por questões culturais, assim, elas tendem a não valorizar esse sofrimento como algo válido. A gente tende a não validar o sofrimento psicológico, o sofrimento mental, do mesmo jeito que a gente valida outros sofrimentos, né. Eu acho que o primeiro lugar de tudo é que para qualquer pessoa que esteja ouvindo, que seja ou que conheça alguém que esteja precisando, que esteja num processo de sofrimento, de luto, de vício, de ansiedade, de depressão, de pânico, que são coisas muito comuns nesses espaços por conta de tudo que a gente trouxe aqui também, o primeiro de tudo é que isso é necessário ser validado. Isso não é uma escolha, você não está de frescura, você não está sendo fraco. Não é só trabalhar. Não é só trabalhar e ficar quieto que vai passar. De bobeira. Acho que esse é o principal obstáculo que a gente tem ainda hoje, assim, primeiro de tudo. Segundo, sem dúvida, é o acesso mesmo a isso. A maioria de nós não tem a condição financeira de pagar uma terapia privada, de pagar um tratamento psiquiátrico. Assim, os canais que a gente tem, né. Primeiro, se você está no caso mais extremo, se você pensou em suicídio, se você tem uma ideação suicida, né, que a gente chama, se você já sentiu vontade de desaparecer, de morrer, de sumir, isso se você tiver em um período de crise, existe o número 188 do Centro de Valorização da Vida, que pode te dar um auxílio nessa crise. Para além dessa crise mais aguda, uma coisa que é bom a gente recomendar sempre é, apesar da gente saber das dificuldades e dos problemas da clínica da família, as clínicas da família possuem sim um departamento, uma região que tem que oferecer esse tipo de tratamento psicológico, psiquiátrico para vocês. E se não oferecer, encaminhar para um lugar que ofereça. A gente sabe que na prática isso muitas vezes é dificultado. Às vezes eles dizem que não tem, que vai para outro lugar, que sei lá o quê, mas eles têm que fazer isso sim. Então é importante a gente também lutar por essa parte nossa, assim, da gente ter esse Eu já procurei já na clínica da família das Pedras, momentos que eu estava realmente, tá, não também. não tudo bem, várias questões. E aí eu fui, fiz meu cadastro, tudo direitinho, e não tinha. Disseram que eu tinha que aguardar, né, que eles poderiam me encaminhar pra esse lugar. Bom, Mas até foi até certo momento tinha, depois do governo do próprio dela fez um desmonte da saúde mental nas clínicas da família. Eu já fiz terapia muito alguns anos em Vila das Pedras, então tinha nas 2. É que eu não fui contemplada. Assim, eu consegui por outros meios social, um valor social, então sim, consegui isso é da importante também. e faço até hoje, né. Mas valorizando o real, a gente tem aí o SUS, vários procedimentos, vários tipos de atenção à saúde, saúde da mulher, enfim, primário, né, saúde primária. O SUS está aí, a gente defende o SUS, Ah. só que, são coisas que não tem como a gente, eh
não ficar chateado, né, por conta da má administração, gestão, mas existe, a gente precisa estar lutando Hum. pelo SUS. Além disso, né, como a gente falou lá na Taquara, Barra, Curicica, Barra, Colônia, Liuba, tem o CAPES, né, que é o Arthur Bispo do Rosário. Ainda bem que temos os dois. Você imagina se a gente não tivesse, certo? Que lá é o que a gente chama de CAPES portas abertas. Então, tecnicamente, você não precisa marcar, você pode só ir. É portas abertas. Obviamente que eles não dão condição da demanda gigantesca de pessoas que aparecem lá, então pode ser que seja difícil a gente conseguir um acompanhamento, mas ele é possível. Além disso, existem diversos ambulatórios das principais faculdades, né, tem na PUC, tem na Estácio, tem na UFRJ, na UERJ, no IBMR, que oferecem também esse tipo de tratamento. Se não de graça, muitas são de graça, mas se não de graça, por preços bem acessíveis, bem abaixo da média. Então, recomendação maior é essa, procure. Se você sentir que você precisa, se você sentir que isso pode te ajudar de qualquer maneira, procure. Mas é importante lembrar também, psicoterapia, ela é um meio de alcançar aquilo que a gente tinha falado, né, de desenvolver, de conseguir lidar melhor com as suas próprias condições. Ela não é o único e ela não vai resolver a sua vida inteira. Porque muitas dessas questões que a gente colocou aqui são sofrimentos que eles não passam só pela psicoterapia, né. Se você está ansioso porque sua casa vai encher, óbvio que a gente pode ajudar você a lidar melhor com essa ansiedade, mas o que realmente resolveria o problema é a sua casa parar de encher. O que se você está ansioso porque tem a dinâmica de crime organizado, violência, e você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, a solução não vai passar só por você lidar melhor com esse estresse. Óbvio que vai te ajudar a se sentir melhor, lidar melhor com esse estresse, lidar melhor com essas condições, ter consciência do que está acontecendo e do que está fazendo você se sentir mal. Esse é o Mas resolver, não vai resolver. A maior população papel vai da psicoterapia é para trazer, assim, consciência plena de si mesmo, aonde você veio. a população vai passar por isso diariamente. Então se a gente não conseguir amenizar isso, né, volto a dizer, políticas públicas eficazes ali, a gente cobrando, né, a gente não consegue estar mudando, porque isso vai, direcionar a nossa saúde mental, né. Galera, eu acho que aí o nosso diretor, a gente está 40, 44 minutos? Ou 40? tá muito bom. Temos ainda falta ou ainda tem? Tem 40. Ainda tá 40. Então tem 20, tem 20. Permita me falar um pouco aqui sobre rádio, né, sobre rádio PFM, né, é muito importante. Quando eu criei a rádio em Rio das Pedras, ela chamava Atividade FM em 100,1, 100% a comunidade. Essa rádio ela foi criada, na verdade, para esses problemas que acontecem na comunidade, né, para as pessoas que estão com seus problemas de saúde, saúde mental, saúde física, saúde psicológica, eles poderem, tinha até, né, nós tínhamos uma grade de trabalho, mudando de um foco, uma grade de trabalho, que era para tudo, para o forró, para o funk, para os evangélicos, cada um seu tempo, seus dias, Cada um com seu espaço. seu espaço, né. Eh, a importância de tudo isso aí, porque nós levávamos conhecimento para a comunidade, para como que a pessoa não pode deixar o seu lixo na rua, porque ele possa ir para os rios, né, quando chover, para os canais, entupir, como também o acúmulo de mosca, né, a proliferação de moscas, de ratos. Então a gente educava muito o pessoal nesse sentido, né, como saber se a sua água estava boa, se é uma água potável de qualidade, como tratá-la, como cuidá-la. Então as pessoas iam para a rádio para procurar saber. Nós tínhamos lá, né, nessa rádio tinha psicólogo, nós tinha o cara de saúde de pele, um médico de saúde de pele, tipo, essa forma de você falar: "Cara, no meu tá dor de cara". Então muda aqui o linguajar. Então essa rádio era importante na comunidade, foi importante. Ela ficou 10 anos. Na verdade, ela não, existiu mais devido àquela época de aquelas gataria, né, de energia, então queimava-se muito aparelho, Sim, então dava muito custo muito grande. muito grande, então a gente perdia muito. Então, nós, acabamos com uma rádio, né. O aluguel também estava ficando insuportável. Mas o que eu quero da Rádio FM é a importância dela dentro das comunidades. Para levar cultura, informação, né, ela levava muitas coisas, entretenimento. O seu Joaquim tinha uma padaria, mas tinha a dona Maria que não tinha dinheiro para comprar o seu pão. O que que a gente fazia com esse senhor? "Senhor, se o senhor puder
ceder tantos pães para aquela família, nós faremos seu comercial gratuito. Senhor, tem uma senhora aí que o seu telhado está quebrado, está minando água. Tem como o senhor dar 10 telhas para poder ela poder não ficar debaixo d'água com seus filhos? A gente fazia essa troca, isso era importante, né? Quando tinha essa rádio. Eu quero dizer também os adultos. Eu pergunto aos adultos, né, segundo os senhores da minha idade, pô, por que se degrada tanto na bebida? Chega em casa, tem a violência. Fala assim: "Pô, Carlos, aqui tem uma praça que tem um banquinho para se jogar um dominó, um baralho". Nós não temos. É o bar. É um bar. O bar, Bar existe. desde que ele tira a Tem um bar, areia. igrejas. Sim, tira seus agricultores. Você não sabe. Se joga o baralho, você ouve a palavra de Deus, pessoal. Entendeu? Quando eu meio termo, o que eu faço? Exatamente. Aí ele entra o que você abordou. Ele sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, mas ele quer um lazer. Quer levar a família para onde? Não tem. Não tem Não dinheiro. tem. Até para o jovem, não tem um matinê, né? Que seja do rock, que seja do funk. Não tem para criança onde brincar com um skate, joga um ping-pong, aquele, como é que você chama que tem aquela mesa que, não sei como é que dá o nome, que joga um para lá, outro para cá, esqueci o nome, né? Não tem. Então, fica o adulto também nessa ociosidade, na bebida, né? Chega em casa, agride a esposa, porque também ele não tem pessoas para poder conversar com ele, que aquele não é o certo. É preciso cultura, é preciso informação. Não, eu acho rapidinho, é só que uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental, assim. Eu falei: psicoterapia não é magia na sua vida, ela pode ter um impacto muito grande na sua vida, mas ela não vai resolver todos os seus problemas. E qual é o caminho que eu acho que é um dos fundamentais pra gente conseguir resolver o maior desses problemas? Isso que você falou, essas redes de apoio. Assim, o ser humano ele é um animal social, né? Uma parte grande da nossa saúde mental é a nossa sociabilidade, assim, é como a gente se socializa com outras pessoas, assim. E o estresse, ele é adoecedor, tudo bem. Só que existem coisas que te ajudam a lidar com o estresse. Sem dúvida, uma comunidade forte, uma comunidade unida, uma comunidade que se apoia, é um fator de suporte contra o estresse. Se você tiver ajuda dos seus vizinhos, se você tiver ajuda das pessoas que estão na mesma situação que você, vocês podem tanto trocar experiências, tanto se apoiar mutuamente psicologicamente, como materialmente conseguir mudar essa situação. Então, essa coligação, né, essa comunidade, essa organização, ela não é só útil no sentido de que a gente muitas vezes fala, né, de não, conquistar melhorias, ela também é útil no sentido psicológico, porque a gente consegue coletivamente elaborar questões e sofrimentos que a gente não conseguiria individualmente. Que sofrer é aquilo, né, sofrer junto é melhor do que sofrer sozinho. Verdade, verdade. É interessante também colocar, que nosso curso de formação de comunicação popular, defesa ao SUS, que aconteceu lá na Clínica da Família, eh, várias pessoas de diferentes idades, né, de 16 anos mais nova e de 65, né, a jovem há mais tempo, digamos assim. E foi interessante porque a gente ouviu vários relatos de pessoas falando: "Nossa, eu aqui com vocês, eu aprendo algo novo, eu me sinto mais acolhida". Tem aquele café da manhã, né, que é cuscuz, que é com carregador, todo mundo gosta. Então, assim, eram os nossos sábados de 9 da manhã até 1 hora da tarde, de um prazer imenso, porque a gente estava em comunidade, a gente estava fazendo, formando, a gente estava trocando. Então essa rede que a gente construiu está aqui até hoje, né. Então vamos falar agora de uma deixa, o que tem no Rio das Pedras. Ele sabe que não tem várias coisas, mas vamos focar no que tem, porque tem muita coisa boa. Por exemplo, o Renan, ele é do pré-vestibular Construir Saber, né, o IT tem vários jovens ali que também tem essa crise também, ansiedade, o que que eu vou fazer, qual curso que eu vou entrar, né, tem toda essa pressão também, né, de você sair, já ter que focar numa universidade, faculdade pública ou particular, e também tem outras questões também que eu vou citar aqui, que tem o Recanto do Areinha, né, que também acolhe mulheres, né, para fazer artesanato, para que as crianças ali também fazendo alguma atividade interativa, né. Também tem o Semeando Amor, que há muito tempo também cuidava das questões da alimentação saudável, onde as mulheres, pô, produziam ali uma renda,
não dispensando nada de alimento, né, e ali fazendo geleia, fazendo várias coisas ali. Então assim, essa rede de apoio que você está falando é realmente muito importante, porque tudo bem que nós nascemos sozinhos, né, mas dentro de uma sociedade a gente está em coletivo, a gente está com muitas pessoas, e tendo essas pessoas pra gente, claro que é um respiro, é claro que a gente consegue também, um passo de cada dia, né, respirar. Ou eu tenho meu propósito, eu vou ali ajudar aquela galera, e o que a gente está fazendo hoje, é isso, estamos aqui um ato político, é isso, através da formação, tendo essa galera aqui conectada, e está conseguindo fazer esse podcast. Ó, deixar bem claro, hein, qual o nome do nosso podcast? A Favela em Voz Alta. Nossa, fala com a sua voz. Olha só que Fala. prefiro sua voz feminina, é muito legal, né? A A Favela. favela em voz alta. É com você, Renan. Fala aí do pré. Então, hoje, né, só pegando um gancho antes de dar alguns números sobre o pré-vestibular, essa questão da nossa rede, porque foi muito legal falar que vocês são aqui da Baixada Base, Uhum. e esse medo de ser um pouquinho freudiano aqui, Rodrigues, a religião e os vícios são uma fuga da nossa realidade, que a gente está inserido. E o papel dos movimentos sociais, principalmente, a gente faz um projeto de educação para eles entrarem em uma universidade ou num cursinho técnico. Mas o que é o de mais especial que a gente pode ofertar ali, e quando os alunos entram ali, eles já sentem esse impacto, é essa rede. Uhum. E só da gente estar ofertando esse espaço coletivo, e lá eles se dividem em grupo para limpar a sala, a gente faz dinâmicas, tem as aulas de cultura e política também, para gerar um debate. Só a gente vê quando eles entram, e agora que a gente tá no meio do ano já, o quão só essa rede melhorou já o o o estado mental deles. Sim, sem dúvida. Falando um pouquinho de números da nossa história, a gente é um preparatório, então a gente oferta, tem o núcleo do pré-vestibular, que a gente oferta uma educação focada no Enem e na UERJ. A idade é terceiro ano e não tem limite. É, todo dia tem os duels, acho, de terceira idade, Exatamente lá. o que eu acho que é muito bom também. E o núcleo de pré-técnico, que é para ofertar uma educação voltada para escolas técnicas, para técnico, Pedro II. Tentar conseguir justamente essas oportunidades melhores, né. Sim. E o grande pulo do gato, quando eu entro na coordenação junto com o Lucas, um abraço, Lucas, se você estiver ouvindo isso, foi a gente pensar em um apoio psicológico, não era para ser individual, A gente vai dar essa já já. mas um apoio psicológico e uma orientação para continuada. Lembrando que a gente só você tem 3 anos que você se formou lá ou passou pela turma, você pode falar com a gente também, a gente tem essa rede continuada de apoio. E é aí que o Rodrigo entra, né. É, conheci o Renan falando de novo de rede, né, eu conheci ele no curso de comunicação popular do NPC, a gente falou um pouco sobre a proposta do pré-vestibular, ele falou um pouco da questão também que o que a gente tinha muito, e a gente ainda tem, é uma questão, é que as pessoas muitas vezes não conseguem ter a confiança de ficar o ano inteiro no projeto. Que elas entram, elas estão muito dedicadas, só que elas vão percebendo as dificuldades e percebendo, e aí a autoestima vai batendo, vai descendo, ela vai falando: "Eu não vou conseguir, eu vou deixar pra lá". E aí a gente tinha uma evasão muito grande por isso, de pessoas que simplesmente saíam do projeto porque tanto por conta de questões da vida, de ter que trabalhar, de não ter mais condição de dedicar esse tempo, mas também muito por conta dessa questão de autoestima. E
a minha entrada, ela no projeto, ela se dá meio de tentar remediar essa situação um pouco. Inicialmente, a ideia era tentar fazer um pouco mais desse jeito que a gente acredita, de fazer essas intervenções mais coletivas, de fazer essas intervenções mais de forma em atendimentos em grupo, em dinâmicas, através de outras estratégias de promoção que não seja psicoterapia individual, porque assim, a psicologia tem muito mais ferramentas para conseguir trabalhar em grupo, e o grupo é um lugar muito potente para trabalhar, muito mesmo. Só que o que a gente percebeu até meio rapidamente é que as demandas eram tão emergenciais e tão gritantes ali, que não ia ter jeito de fazer só isso, que ia ter que ter um pouco de escuta individual também, porque senão, assim, as pessoas não iam conseguir, não é que elas não iam conseguir chegar até o final do ano, elas não iam conseguir chegar até a semana seguinte, assim. E acho que isso diz muita situação que a gente estava falando antes, de como isso incide na nossa juventude, né. Porque se já é difícil de lidar com essa situação, se é difícil de lidar com essas características do território que a gente tá, quando você já é uma pessoa adulta, imagina como é crescer nesse território, como é você, hoje em dia, com a dinâmica que a gente tem da sociedade, de celular, de vício internet, blá-blá-blá, você conseguir entrar nesse processo de se formar adulto nessa situação, assim. Se tornar adulto é doloroso, se desenvolver é doloroso, crescer é doloroso, né. Os boletos. Exato, assim, se desenvolver é doloroso. E esse momento, ainda mais, por exemplo, por que que as pessoas procuram para vestibular, né? É pelo sonho de estudar, é pelo sonho de entrar na faculdade? É, mas eu sinto que a maioria das vezes não é só isso. É muito mais para ter uma situação de trabalho, de renda que não seja que ela conhece. É. Era pra... Muita gente lá trabalha. Exatamente. Hoje, a uberização foi possível só de estudar. Muita gente ali também trabalha. E eles falam, cara, eu não quero trabalhar desse jeito até o final da minha vida. Eu quero ter um outro tipo de trabalho que eu não preciso trabalhar assim, que não dou assim, que não canse assim, que não me sue assim. E e aí a gente tem que lidar com essas demandas, as pessoas chegam exaustas, as pessoas chegam cansadas, as pessoas chegam com essas questões de saúde mental, psíquica, com questões culturais, com questões familiares. E a gente tem que tentar tanto lidar e tentar, tipo, ok, mas vamos voltar para esse coletivo aqui, vamos usar esse coletivo aqui como uma forma da gente conseguir se desenvolver. Isso foi uma coisa que eu lembro que eu te falei quando eu estava falando de entrar, que eu acho que a principal característica que a gente consegue fazer com o pré-vestibular não é nem as pessoas entrarem ou não na faculdade, é justamente esse desenvolvimento que a gente consegue fazer com que elas tenham ali. Entrar ou não na faculdade, tem gente ali que entraria, tem gente que tudo bem, tem gente que não conseguiria entrar sem ter esse ambiente, mas e tem muita gente que não entra também, mas elas se transformam com esse ambiente, ela aprende, desenvolve um pouco de uma visão mais crítica sobre a sociedade, sobre a situação, sobre o lugar onde ela está. Conhecimento é transformador, né, gente? Sem nem jeito. Pessoal, a gente tá se caminhando agora, as considerações finais. De tudo que a gente falou aqui, né, o pessoal que tá ouvindo, que tá vendo, a gente tá falando sobre saúde mental em Rio das Pedras, a gente já falou sobre, racismo ambiental, a gente já colocou também, agora nós colocamos sobre, saúde dos jovens, né, os projetos que a gente desenvolve em Rio das Pedras, mas a gente passou por tudo, muita coisa. Eh, eu quero agradecer imensamente, né, a participação de vocês, pessoal que tá ouvindo, pessoal que vai ver depois, ouvir depois. Tô aqui do lado desse mestre que é o Carlinhos, Obrigado. de Tirar as Pernas, pra mim é uma gratidão estar aqui no primeiro podcast, né, falando sobre saúde mental das Pedras, que é um canal, né, derivados, porque também a gente também tem o nosso jornal Conexões RD, que também nasceu do curso de formação Comunicação Popular pelo LPC, né, que é nosso companheiro aí, também quero falar sobre 146 Favela, né, que é da Fiocruz, que é o grande patrocinador, e todo mundo que compõe essa rede, porque ele está aqui justamente por causa de uma rede. Está aqui nesse espaço de podcast que foi cedido pelo Sindicato dos Engenheiros. Então, assim, o que que eu preciso dizer, pessoal? Eu preciso falar sobre isso agora. A gente precisa, Rio das Pedras, nós precisamos de formação, né, mais curso de formação, seja comunicação, principalmente comunicação popular, é onde a comunicação a gente consegue falar com a dona Maria, né, sobre o João do comércio, a criança também, né, o adolescente, os jovens, falar que
política pública, a gente precisa fomentar isso, trazer recursos financeiros, né, seja de editais, seja de financiamento solidário, o que seja, a gente precisa. E a gente precisa formar essas pessoas, porque a gente tem que falar da gente, né, de nós, por nós mesmos, certo? De produzir dados é tão importante que eu coloco nessa pauta, porque a gente não tem. Alguém falou sobre dados do Rio das Pedras, aqui, Clínica da Família, alguém citou? É difícil, né? Nossa pesquisa aqui de roteiro, galera, tem, mas não está direcionada à nossa comunidade. Então, assim, se tem, é muito escasso, né? Porque a gente sabe porque também fizeram uma pesquisa da água contaminada pela PUC, né? Uhum, o que E a gente tem que mostrar isso também. Uma hora a gente vai mostrar aqui. conseguiu. Mas é isso, a gente precisa mais de formação mesmo, porque o conhecimento é transformador. Eu vou terminar aqui a minha fala, porque eu preciso também colocar todo mundo que fez esse projeto, né, acontecer, que a gente está aqui. Para isso, só um minutinho. Me ajuda, gente, onde é que tá? Cadê? Não, esse. Olha. Quero agradecer, tá? Falar do Conexões Periféricas RP, eu não falei, gente, ó, dá um abraço pra todo mundo, pro Douglas Eleodoro, pro Fernando, pra Jéssica, pro Vinícius, o Renan tá aqui que também faz parte. Peixe maravilhosa, né? Foi muita gente potente. Oi, temos. A gente está aí na luta desde 2017, a gente vai estar beirando já os 10 anos, e olha que a gente conseguiu, gente, com isso, né? Juntando essa galera potente, nasceu o nosso jornal Conexões RP. Hoje a gente está aqui fazendo nosso podcast falando sobre comunicação popular. Então é isso, é só gratidão. E que também quero falar também, agradecer imensamente ao Núcleo Piratininga de Comunicação, porque se não fosse esse curso de formação que nós fizemos, nada disso seria possível. E com apoio, obviamente, né? Os recursos que vieram do 146 Favela, Plano Integrado de Saúde das Favelas do Rio de Janeiro. Gente, agradecer, é isso, gratidão. E tenha certeza, isso aqui está sendo construído, né, um legado que vai passar por várias gerações. A comunicação popular não pode, não deve e não morrerá jamais. Né, tendo vocês aqui e continuando essa luta, né, estaremos juntos. É isso aí. Passo a bola para vocês. Quero quero aqui também fazer um total agradecimento, né, ao à casa, né, que, deu a oportunidade de estar nesse espaço aqui. Eu quero também dar ele pediu para me falar um pouquinho sobre ele, né, essas 2 pessoas, que é o Zequinha Baiano, que cuida de total de umas 150 mulheres, que vem dessa ociosidade, né, onde ele tem dança, tem ginástica, isso faz com que aquelas mulheres se sentem mais felizes, né, em tirar suas ardências da vida. E nosso bom colega também, o Léo do Cine Rock, que cuida no total de 50 crianças, levando também cultura para essas crianças, ensinamento, com relação à informática. E a Flávia Lima, que cuida também de 30 crianças, onde ela educa essas crianças a não jogar o óleo, né, nos canais, na pia, no vaso, para não degradar a natureza. Então essas crianças estão aprendendo muito. O crochê, que como você falou, já tem muitas meninas, muitos adultos, né, jovens, já vendendo, né, o seu produto, o trabalho que ela faz artesanal. E quero agradecer também, né, comunicação em saúde, conexão RP, conexões RP, como também a favela em voz alta. Ai, gostei. A favela em voz alta. Gente, né, já nesse clima de encerramento aqui, eu só queria também agradecer, obviamente, né? Não vou me demorar tanto agradecendo, mas assim, todo mundo que fez parte disso aqui acontecer, se sintam agradecidos. É importante demais. Representados. Por favor, muito obrigado por isso tudo. Muito importante isso ter acontecido. Gostei muito da conversa. E eu acho que, assim, o tema de saúde mental, a gente poderia fazer mais uns 10 podcasts desse e a gente não teria esgotado ele. A gente não conseguiu falar de muita coisa, a gente falou de coisas que a gente não tinha planejado, a gente não falou de coisas que a gente tinha planejado, e tudo bem. Sim, Liga o roteiro, tá, gente? Deixa bem mas próximo isso aí. que a coisa fluiu, que a coisa correu, e isso é ótimo. Espero que tenham outros espaços aqui pra gente conseguir falar do resto que falta, pra gente falar de outras coisas que também são importantes, são relevantes pra onde a gente tá. E eu acho que o principal é isso, assim, a gente não nasce pronto, sabe, assim, o ser humano ele vai se desenvolvendo a partir desses encontros que a gente vai tendo, sabe.
E encontros como esse, encontro que as pessoas podem estar tendo, ouvindo a gente aqui falando, são o que faz a gente dar esses saltinhos qualitativos de ser um pouquinho diferente do que a gente era ontem. E a gente ser um pouquinho diferente do que a gente era ontem é fundamental para que a nossa realidade também seja um pouquinho diferente do que ela era ontem, sabe? Tem Sem ter gente capacitada para fazer as coisas, para cobrar as coisas, a gente não consegue transformar o mundo, e o mundo só é transformado a partir da nossa ação, né? Só a gente fazendo que as coisas acontecem. E é isso. Muito obrigado por tudo aí. Foi muito legal. Da longa. Amém. Junto sempre. Pessoal, agradecer também. É uma honra de estar tendo essa oportunidade com o Rodrigo de estrear, né? Nosso podcast falando no Raí, ok, que nos toca muito, que é a saúde mental. Espero que a gente tenha preenchido alguma coisa que deu para preencher sobre esse assunto, que é muito extenso. Agradecer também a todo mundo que participou, fez isso acontecer. Em especial que eu sabia que lá em 2023 o meu professor de cultura e política lá no pré-vestibular, Douglas Eliador, acreditou em mim. 2 anos depois a gente tá aqui. Obrigado a todo mundo que participou disso, sem vocês não seria nada. Agradecimento, gente, para concluir mesmo, o Plano Integrado de Saúde nas Favelas, do Rio de Janeiro, agradecer Fiocruz, o EPJ, o UES, PUC-Rio, UENF, IFE, Abrasco, SBPC. A LERJ já impactou diretamente e indiretamente aproximadamente 385.000 pessoas em favelas de 18 cidades, com apoio de segurança alimentar, saúde mental, comunicação e saúde, educação popular e saúde e geração de renda. Os projetos possuem centralidade de atuação no enfrentamento à fome e no direito à alimentação adequada, foco na saúde mental, produção de conteúdo sobre prevenção, vacinação e enfrentamento às notícias falsas. É isso, se nós estamos aqui porque tem esse movimento, né, dessa galera aí, das academias, enfim, da Fiocruz, que faz com que a gente consiga estar aqui falando sobre comunicação, sobre saúde mental, relacionando tudo relacionado à saúde, né, porque são temas que atravessam tudo, nosso cotidiano, seja cultura, lazer, o que seja, né. Então Rio das Pedras, nossa, é Rio das Pedras. Mas vamos lá, vamos fazer aquela chamada para o próximo podcast, seu Carlinhos, faz aquele encerramento bem que você fala: "Pessoal, alô, alô, comunidade". Enfim, fala aí. Chamada para o próximo episódio, podcast, hein. E axé. Fala. Alô, comunidade de Rio das Pedras. Aguardamos todos vocês em breve. Na nossa favela, em voz alta. Junto, sempre misturado para um futuro melhor.